Olá, eu sou a Dione, esse é o meu canal. Eu quero compartilhar com você uma palavra para que você guarde no seu coração algo de Deus para esse momento tão difícil. Aqui no capítulo 11 e versículo 5 de Números, fala assim: Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos, de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. O povo de Israel estava num deserto e eles estavam a caminho da terra prometida. Havia um trajeto para ser traçado e muitas coisas haviam acontecido já nesse período. Inclusive o incidente do bezerro de ouro. Mas o Senhor, ele estava provando o coração daquele povo naquela situação toda. Veja bem, vamos por partes, né, em toda essa situação. Nós conhecemos bem a história e nós sabemos que Moisés é chamado por Deus para um propósito. O povo, a Bíblia diz no capítulo 3 de Êxodo, o povo estava clamando por socorro. E o Senhor ouviu o clamor, a Bíblia diz que foi um clamor. Toda uma nação clamando. Esse clamor subiu a Deus. Imagine só o poder do clamor de uma nação. Seja ela católica, seja ela evangélica. Nós temos um poder de clamar a Deus, o único Deus. Está sentado no trono que governa todas as coisas. Então esse povo clamou a pessoa certa. Tanto que esse clamor foi ouvido. E aquele Deus poderoso, que é o nosso Deus, né, o meu Deus e o seu Deus, ele estendeu a mão e se moveu em direção à necessidade do povo. Mas Deus vai usar pessoas para realizar as coisas nesse mundo. Então ele chamou Moisés, assim como ele pode chamar você e eu, para realizarmos coisas nessa terra. Então nós só precisamos estar atentos ao chamado de Deus e aquilo que ele quer para nossas vidas. Então naquele momento Moisés foi chamado por Deus no meio de uma sarça ardente e ele se aproximou. No início ele não quis muito aquele chamado porque ele não estava compreendendo. Então muitas vezes quando Deus nos chama nós não compreendemos. Mas Deus só chamou Moisés por causa do povo. Deus não nos chamou Moisés por causa dele, porque ele tinha que brilhar, porque ele tinha que mostrar o potencial que ele tinha. Mas Deus chamou Moisés por causa da necessidade da sua igreja. Então, hoje, nós precisamos estar atentos como líderes ao clamor da igreja, aquilo que a igreja do Senhor precisa. A exortação que ela precisa, o amor que ela precisa, o discipulado que ela está precisando, o abraço que ela precisa. O abraço não tem que ser um abraço físico. Quantas pessoas me abraçaram quando eu entrei na igreja que pertenço hoje? Sou membro da Igreja Aliança em Manaus. E quantas pessoas me abraçaram ali? Muitas pessoas. Inclusive o meu apóstolo, que é o líder da nossa igreja, o apóstolo Francisco, apóstolo eterno. Um homem de Deus que nos ensinou muitas coisas. E outras pessoas que nos abraçaram, como o pastor José, da minha primeira igreja, no qual eu era antes, cresci na Igreja Batista e fui ensinada ali a palavra de Deus e muitas coisas. Aquela igreja contribuiu muito para a minha vida. Então nós não podemos desprezar aquilo que contribui, aquilo que nos faz crescer. Mas eu casei, né, para a glória de Deus, e estou na Igreja Aliança há 23 anos, permanente nesse lugar. Então, amados, o Senhor nos chama a um propósito muito maior do que a nossa mente possa imaginar. Deus não estava chamando só um líder, mas Deus estava chamando um direcionador, um influenciador de pessoas, para que elas pudessem ouvi-lo e seguir a Deus através dele. Só, meus irmãos, que aquele povo estava reclamando daquilo que aquele homem estava levando eles, conduzindo eles pelo deserto, levando eles a viver segundo a vontade de Deus. Porque Moisés não conduziu o povo no deserto o seu querer, segundo a sua vontade, segundo as coisas que ele pensava. Moisés conduziu o povo de Deus no deserto segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então,
O povo não conseguiu prestar atenção nos comandos de Deus, naquilo que Deus estava fazendo naquele momento. Parecia tão difícil, mas era o comando a ser seguido. E o povo rejeitou o maná de Deus, e desejou comer as cebolas e os alhos e os peixes do Egito. Quando aquele povo queria comer a cebola, os alhos e os peixes do Egito, Deus tinha uma terra que emanava leite e mel. Então, do que nós temos aberto mão na nossa geração para aproveitar o momento, a hora, a onda, não digo a onda qualquer, porque existem pessoas falando de ondas, ondas que são de Deus, ondas do céu. Eu não estou falando, eu estou falando de modinha, de momento. Irmãos, nosso coração precisa estar voltado para o Senhor, porque Deus levantou homens que estão sobre as nossas vidas. Deus levantou, além desses homens, autoridades na nossa nação, que nós precisamos obedecer. Esse é um momento de deserto para a nossa nação e para muitas nações que já foram atingidas. Então, que o nosso clamor, imagine só, a minha célula hoje tem quase 50 mulheres. Aí a sua igreja deve, quantas pessoas tem? Deve ter o quê? 1.000 pessoas? 5.000? Imagine o clamor de todas as igrejas brasileiras, clamando pelas vidas, clamando por nações, clamando por pessoas que precisam de Jesus, que precisam ser visitadas nos manicômios, nos hospitais, nas penitenciárias, nos pronto-socorro, nas maternidades, nas escolas, nas faculdades, nas famílias. Nós precisamos, com a nossa oração, erguer o braço de Deus. Assim como o povo de Israel, lá pelo próprio Deus, que disse, eu escutei o clamor do povo, ele subiu até mim. Sempre que clamamos, o Senhor levanta os seus libertadores. O Senhor envia Josés, o Senhor sempre terá uma solução nos momentos mais difíceis. Então, que nós possamos não reclamar, não ficar desesperados, não murmurar nesse momento, mas confiar plenamente que depois desse deserto que nós estamos vivendo, haverá uma terra que emana leite e mel. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida tremendamente. E antes que eu diga para você amém e até a próxima, quero te falar, não esqueça, se relacione com as pessoas, envie mensagem, envie vídeos, aproveite, faça culto no lar. Porque, sabe por que o povo de Israel cresceu muito? Porque eles tinham relacionamentos. Diante de tanto sofrimento, o maior prazer para eles era estar com a família. Por isso que a família deles era muito grande, porque havia intimidade conjugal. Então, que nós possamos ter intimidade com nossos familiares. Não digo aqueles que estão gripados, e não digo de Covid-19, digo de gripe comum, virose. Para não se aproximar dos idosos, nós já sabemos. Mas, em nome de Jesus, continue e mantenha seus relacionamentos, porque nós crescemos tanto emocionalmente, profissionalmente, como espiritualmente, através de nossos relacionamentos. Que o Senhor te abençoe tremendamente e te faça prosperar, e que praga alguma, nenhuma má notícia chegue na sua casa, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos, ao seu respeito e ao meu respeito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.